Deus é bom em todo o tempo. Você crê nisso? Por favor, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 24. O último livro do Evangelho de Lucas, último capítulo do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu estava meditando nesse texto essa semana e teve uma frase que me marcou muito forte quando eu estava tendo um tempo a sós com Deus. E olhando para esse texto hoje e meditando nele ainda mais, eu percebi que é uma mensagem muito bacana para pregar na Páscoa, e Páscoa é só semana que vem. Mas eu quero trazer um pensamento ao seu coração nessa noite. E o meu desejo é que você abra bem o seu coração. Você alargue bem o seu coração. Algo que talvez você precisa fazê-lo nessa noite. Eu quero que você faça isso comigo. Teve alguns anos atrás, estava tendo uma aula em Curitiba, na Escola de Treinamento Ministerial, e o professor estava ministrando algo muito forte, e daí um dos alunos, que era uma aluna, levantou a mão e disse: professor, eu não entendo aquilo que o senhor está falando, eu não entendo, e ela assim: eu não entendo. E aí ele assim: faça uma oração comigo. Daí ele fez a seguinte oração, declara assim: alma, aquieta-te. Espírito, abra-te. Muitas vezes nós estamos falando acerca de verdades espirituais e a sua alma, ela não consegue receber isso. Porque as verdades espirituais, muitas delas, quando passa pelo crivo da sua mente, não tem lógica. A lógica dos homens, ela não fecha, porque ela está acima da lógica dos homens. Amados, a lógica de Deus, a verdade de Deus, a verdade do reino de Deus, está acima da lógica dos homens. Por isso, muitas vezes, quando você está num lugar como esse, e a palavra de Deus começa a ser ministrada, eu e você temos que pegar a nossa alma e dizer: alma, aquieta-te. Talvez você vai ter uma semana de tantas questões a partir de amanhã, e todos nós temos, mas não deixe que isso roube de você aquilo que Deus tem para você hoje. Hoje Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Então aquiete bem a sua alma, faça a sua alma sossegar, e receba aquilo que a porção de Deus hoje para a sua vida. Diga assim: alma, aquieta-te. Espírito, abra-te. Eu agora coloco a minha alma sossegada, tranquila, porque eu quero ser ministrado no Espírito. Espírito Santo, abra o meu entendimento e que essa palavra frutifique na minha vida de forma extraordinária. Amém. Glória a Deus. Em Lucas 24, capítulo 1, diz o seguinte: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Aqui, Maria, ela estava indo ao sepulcro logo depois de Jesus ser morto. Ele tinha sido morto e enterrado na sexta, e aqui é domingo pela manhã, e elas foram ao sepulcro, e o texto diz que ali não encontraram o corpo de Jesus. Versículo 4: ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão,
E os homens lhe disseram: por quê? Vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. O título da minha mensagem nessa noite é: não busque entre os mortos aquele que está vivo. Que Jesus eu e você buscamos? Um Jesus vivo ou um Jesus morto? Que Jesus eu e você buscamos? É interessante, essas mulheres, elas estavam indo ao sepulcro, elas estavam buscando um filho de Deus. Mas que filho de Deus elas estavam buscando? Um filho de Deus vivo ou um filho de Deus morto? Morto. Elas estavam servindo a um Jesus vivo ou um Jesus morto? Morto. Elas prepararam especiarias, com certeza ficaram tempo se prepararam para isso, servindo a um Deus morto. Elas eram zelosas por Jesus, zelosas. Estavam logo cedo indo na direção do Senhor. Estavam sendo zelosas, servindo. Elas tinham conhecimento da palavra? Tinham. Elas estavam constantemente na presença do Senhor. E o que aconteceu quando elas não encontraram a Jesus, cuja qual elas buscavam? Elas ficaram com medo. Mas essas mulheres, elas buscavam a um Jesus morto, com toda a sinceridade e temor do coração delas. Elas amavam a Jesus, mas o tinham como morto. Essas mulheres acompanharam Jesus por muitos anos, 3 anos do seu ministério. Viram Jesus ser morto, pregado na cruz. Possivelmente viram Jesus sendo colocado naquela caverna, que é a caverna sepulcral, no sepulcro. E logo pela manhã, no domingo pela manhã, elas preparam as especiarias, como era costume dos judeus, embalsamar o corpo. E elas chegam ao lugar com todo zelo, com o coração dedicado ao Senhor, mas elas servem a um Jesus morto. E elas têm um encontro com o sobrenatural naquele lugar. 2 anjos aparecem. E é interessante que quando os anjos aparecem, elas ficam com medo. Mas elas estavam buscando entre os mortos aquele que vive. Amados, muitos hoje em dia buscam um Jesus morto e não um Jesus vivo. Adoram um Jesus que foi grande no passado, poderoso em palavras e em obras no passado. Alguém que quando leem a palavra, leem a Bíblia, os relatos, eles acham um Jesus histórico, um Jesus extraordinário, um Jesus, alguém, uma personalidade na história. Tanto é que em todo o mundo ocidental, o nosso calendário se divide antes de Jesus e depois de Jesus. Um homem extraordinário. Pessoas que muitas vezes têm conhecimento da palavra de Deus, mas não têm a revelação da palavra de Deus. Conhecem a letra, mas não veem a prática da palavra. Creem nos exemplos da palavra de Deus, creem, olham, mas não veem no seu dia a dia exemplos de Jesus no seu relacionamento diário. Não têm uma experiência com Jesus no seu dia a dia. Olham apenas para um Jesus histórico, um Jesus morto. O problema, quando eu e você
cremos em um Jesus histórico, com zelo, com temor, com sinceridade, é que nós servimos daí a um Deus morto, limitado, inanimado. Vamos ou viemos a uma celebração, muitas vezes como se fôssemos a um funeral de alguém muito importante, onde nós vamos prestar homenagens, nós vamos prestar honra a alguém que foi grande em um dia. Foi grande. Homenageamos ele, homenageamos a sua grandeza. Mas alguém que não está presente, alguém que não interage, alguém que foi grande, alguém que deixou palavras, deixou seguidores, que muitas vezes as suas palavras acalentam a nossa alma, trazem refrigério, trazem consolo, mas um Jesus morto. Um Jesus morto. E um dos maiores problemas de buscar um Jesus morto, sabe qual é? É que quando acontece alguma manifestação do Jesus vivo e poderoso, a pessoa não entende, por não entender começa a temer, e por temer, ela rejeita o Jesus vivo. Porque procuram entre os mortos aquele que vive. Você quer que Jesus está vivo? Por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? É impressionante nós vermos nos relatos dos evangelhos quantas vezes Jesus, quando ele se manifesta com poder, com glória, a primeira reação das pessoas ao redor é medo. Medo porque não creem no sobrenatural. E por não crer, rejeitam. Rejeitam. Por que às vezes algumas pessoas têm, quando Deus toca algumas pessoas, começa a falar em línguas, outros caem, outros começam a rir, ou outras vezes são curadas de uma forma extraordinária, ou muitas vezes um demônio se manifesta e o Senhor vem e ele é liberta e as pessoas ficam com medo. Por quê? Porque não entendem com a sua mente. Porque não compreendem que Deus ele é poderoso para fazer além daquilo que eu entendo. Mas Deus não está limitado ao meu pensamento, Deus não está limitado ao meu histórico, Deus não está limitado à minha experiência de vida, Deus é muito maior. Muitas coisas na minha vida e na sua vida nós não alcançamos, porque nós não cremos que Deus é capaz de fazer. Vemos apenas um Deus que está morto, deixou bons exemplos. Mas nós não cremos num Deus vivo. E eu quero dizer para você, e eu vou trazer algumas afirmações para você hoje. Jesus, ele está vivo. Jesus, ele está vivo. E lhe permita, mas eu vou colocar algumas coisas, você precisa entender isso, internalizar isso e começar a viver essa verdade. Viver essa verdade. Amado, Jesus hoje é muito mais poderoso do que quando estava sobre a face da terra como homem. Ele é muito mais poderoso. A Bíblia diz que Jesus, quando ele chegou aos céus, ele recebeu o nome que está sobre acima de todo o nome. Ele foi considerado aquele que perdoa todos os nossos pecados. Deus hoje, Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Jesus hoje é vencedor e quer fazer de você um vencedor tal qual ele é. Jesus, ele é vivo. Ele está vivo. Diga a pessoa que está do seu lado: Jesus é vivo. Ai, meu Deus. Diga com fé: Jesus é vivo. Ele está vivo.
Mas aí você temos que entender que a voz de Jesus hoje é a voz do próprio Deus. Amado, Jesus não é uma imagem, Jesus não é uma figura, Jesus é Deus. Age como Deus, se move como Deus. Aquele que está acima de todas as coisas. Não existe impossível para Deus. E Ele se manifesta como Deus na sua vida. E a manifestação de Jesus no nosso meio hoje chama-se Espírito Santo. Por isso, amados, não tenha medo do Espírito, porque ele é a manifestação do próprio Jesus nesses dias. Diga à pessoa que está ao seu lado: Jesus está vivo. Amados, buscai Jesus entre os vivos. O que significa isso? Mas é interessante aqui o texto. Essas mulheres foram buscar Jesus entre os mortos. Com certeza elas estavam chegando naquele sepulcro com tristeza, cabeça baixa. Sim, Jesus morreu. Com certeza estavam se lamentando. Mas sim, você estava indo a um sepulcro. Você vai feliz a um cemitério? Você vai feliz cuidar do túmulo de um ente querido que faleceu? Não. Assim elas estavam indo. Jesus morreu. Porque para elas Jesus estava morto. Tem expectativa em alguém morto? Alguém morto pode fazer alguma coisa por você? Não. Não. Então qual é a diferença quando eu me relaciono com Jesus vivo? Tem muita diferença. Mas com Jesus vivo, quando eu vou na presença dele, eu posso ir com grandes expectativas, porque ele está vivo. Tenha expectativas ao ir à presença do Senhor Jesus, porque ele é vivo e ouve a sua oração. Você não está diante de uma estátua que não tem ouvido, não tem boca e não pensa. A Bíblia nos diz que quando você vai na tua porta, você vai orar, fecha a porta no teu secreto. A Bíblia diz que ali Deus está e te ouve. Porque Ele é vivo. Deus sempre está vivo. Mas a questão é, Ele está vivo dentro de mim? Eu vou na presença dEle como se eu vou diante de um Deus vivo com grandes expectativas. Em Hebreus nos diz que nós devemos entrar na presença de Deus com grande ousadia. Ousadia. Mas muitas vezes eu e você não somos ousados em Deus. Você já pensou em fazer um pedido para Deus? Que deixasse Deus, dizendo assim, coçasse a barba? Esse é bom. Seja ousado em Deus. Talvez você chegar na presença de Deus, tirar um tempo para estar com Ele e Deus. Eu quero ter uma experiência mais intensa contigo hoje. Me mostre uma faceta da tua presença, da tua glória que eu ainda não conheço. Mas pastor, eu estou passando por um momento de crise. E aí? E daí? Faz parte. Seja forte e corajoso. É interessante, se você ver o Velho Testamento, quando você pega a história de Moisés, no momento de maior crise da vida de Moisés, ele sobe no monte Sinai, fica lá 40 dias, Deus entrega a ele os 10 mandamentos, e nesse inteirinho, o povo se desvia, o povo se corrompe, faz para eles um bezerrinho de ouro. Moisés, feliz da vida, tendo algo glorioso da presença de Deus, ele desce e de repente vê o povo todo perdido. Ele, irado, pega aquelas tábuas da lei, joga no chão, quebra as tábuas. O povo todo vivendo de uma forma longe de Deus, 40 dias se desviaram.
E ele sobe para a presença de Deus, porque ele sabia que Deus, ele não ia tolerar o povo agindo desse jeito. E ele vai tentar convencer Deus a não destruir o povo. Essa era a incumbência de Moisés. E eles têm uma conversinha muito bacana lá nesse texto. E diz assim, Deus chega para Moisés e diz, Moisés, eu vou fazer de ti uma grande nação, mas esse povo eu vou matar tudo. Mas é o texto. Vou matar todo mundo. É interessante que alguns dias antes, Moisés disse para Deus, Deus, destrói esse povo. E Deus disse, não, Moisés. Mas quando Deus disse para Moisés, eu vou destruir o povo, Moisés disse, não, Deus. Ainda bem que eles nunca chegaram em acordo no mesmo dia. Senão a coisa ficaria complicada. Mas, e ele vai conversando, e Deus coloca uma palavra muito dura para Moisés. Estabelece algo muito forte, ele estabelece juízo. E aí Moisés chega diante de Deus e diz, Deus, eu quero ver a tua glória. Ele foi ousado. Mas ele estava tendo uma discussão com Deus, uma conversa com Deus. Conversando acerca de um destino de 2 milhões de pessoas. E de repente ele diz, Deus, eu quero ver a tua glória. Ele foi ousado. E Deus responde a Moisés, Moisés, ninguém jamais viu a minha glória e permaneceu vivo. Mas fazer uma coisa. Eu vou te esconder na rocha e eu vou passar. E você verá a minha glória. E a Bíblia diz que Deus passou e Moisés viu as costas de Deus, a glória de Deus. E isso foi tão forte, que quando Moisés começou a descer o Monte Sinai, indo na direção do povo, seu rosto resplandecia. Ele foi ousado em Deus. Você crê num Deus vivo? Seja ousado em Deus. Você crê num Deus vivo? Crê mesmo? Pergunta a pessoa que está do seu lado, você crê num Deus vivo? Você crê num Deus todo-poderoso, que Jesus é onisciente? Você crê? Você crê? Quantos creem? Pergunta a pessoa que está do seu lado, você crê que Jesus é Deus, onisciente e onipresente? Você crê mesmo? Então deixa eu falar algo para você. Tenha temor para andar na sua presença. Tenha temor. Saiba, Ele vê todas as coisas, sabe todas as coisas, e escuta os teus pensamentos em todo o tempo. Você crê no Deus vivo? Tenha temor de Deus. Você crê no Deus vivo? Confie nas palavras dEle. Amados, muitas vezes a direção que Deus vai dar para a sua vida não vai ser, na maioria das vezes, não é. 99% das direções de Deus não é a escolha mais fácil para a sua vida. Diga a pessoa que está do seu lado, aleluia. 99% das vezes, a direção que Deus dá para a sua vida não é a escolha mais fácil, mas é a escolha certa. É a escolha certa. E por que você deve crer na palavra do Senhor? Porque Ele está vivo. E sabe o que acontece? Quando você anda na direção do Senhor, Ele está contigo. Deixa eu dar um exemplo para você. Você quer que Jesus é Senhor? Sim ou não? Quando você se converte a Jesus, você diz assim, Senhor, de Jesus, eu quero que tu seja Senhor da minha vida. Senhor da minha vida. Senhor da minha vida. Ok. Mas em quantas áreas da minha vida Ele é Senhor? Quantas áreas da sua vida Ele é Senhor? Porque muitas vezes eu e você dissemos o seguinte, não, Senhor, da minha família Tu és Senhor, mas das minhas finanças deixa que eu cuido. Eu tomo as decisões. Não, da minha família Tu és Senhor, mas o meu trabalho eu sei o que eu faço. Saiba de uma coisa,
O Senhor Jesus, Ele só se responsabiliza pela sua vida nas áreas que Ele é Senhor. Nas áreas que você decide, é sua responsabilidade. Mas na área onde você se submete ao querer dEle, Ele se responsabiliza pela sua vida. Sendo assim, quando eu e você dizemos: Senhor, governa sobre todas as áreas da minha vida, eu quero fazer a Tua vontade em todo o tempo, em todos os momentos, sabe o que vai acontecer? Ele vai se responsabilizar por cada segundo da sua vida. Ninguém toca em você sem passar primeiro pelo Senhor Jesus, porque Ele é vivo e cuida dos seus. Pergunta a pessoa que está do seu lado: Jesus é Senhor da sua vida? Ele é Senhor da sua vida? Jesus amado. Amados, tenha fé. E eu quero liberar algumas declarações para você. Sobre Jesus, Ele está vivo. Não procure mais entre os mortos aquele que está vivo. Jesus Cristo é o Salvador. Aleluia. Jesus Cristo perdoa todos os seus pecados. Meu Deus, você não entendeu isso. Jesus, Ele perdoa todos os seus pecados. Você ainda não entendeu, eu vou explicar a grandeza disso. Mas quando você peca, você está simplesmente dizendo: Deus, eu não preciso mais do Senhor, eu vou viver por conta própria. Isso é pecado. Pecado significa eu viro as costas para Deus e vou viver a minha vida segundo o meu nariz. E a Bíblia diz que esses herdarão os céus? Não. O quê? Uma passagem de ida para o capeta. Você deseja isso? Jesus diz que Ele perdoa todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Ele perdoa todos os seus pecados. Mas Jesus liberta você das cadeias das trevas, dor, depressão, vícios. Jesus liberta. Você está passando por dificuldades. Você tem, às vezes, você pensa que você está oprimido, está triste, está preso em vícios. Jesus liberta. Mas você precisa crer em um Jesus vivo que liberta. Não é vontade de Deus que você passe por prisões. Não é a vontade de Deus que você fique preso em vícios, que você fique refém de remédios, de drogas. Não é vontade de Deus. Jesus, Ele é vivo e liberta você. Mas Jesus cura de todas as doenças e enfermidades. Amém? Amém. Ele cura. Porque Ele está vivo. Mas pastor, eu não vejo isso ainda na minha vida. Mas isso não muda o que a palavra de Deus diz que Jesus é. Se você está doente, diga: Senhor, eu quero ser curado. É minha herança. Não, mas alguém tem que orar por mim. Não precisa. Basta você crer. Você crê que quando você pede a Jesus: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, Ele perdoa os seus pecados? Ou você precisa de um terceiro para vir orar por você? Jesus perdoa, não perdoa? Você crê nisso? Amém? Então quando você está doente, que perdoar pecado é muito mais difícil do que curar uma enfermidadezinha. O que é que você faz? Digo: Senhor, eu quero ser curado. Eu não aceito essa enfermidade. Eu quero ser curado porque eu creio em um Senhor vivo sobre a minha vida. Não se conforme com a enfermidade.
porque você serve a um Jesus vivo. Diga à pessoa que está do seu lado: não se conforme com a sua dor. Não se conforme. Não se conforme. Mas sabe o que acontece, amados, comigo e com você? Acontece o seguinte: a gente me perdoa a expressão, nós somos muito molenga. Molenga. Porque diz assim, a gente vai: Senhor, se for a tua vontade, me cura dessa dor de cabeça. Você olha, a dor não passou. Ah, tá bom, Senhor. É a tua vontade mesmo. Amados, Senhor, essa enfermidade não veio de ti. Sai agora, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a minha vida saúde. Eu declaro que o Jesus vivo habita na minha vida. Eu declaro que na minha vida eu sou cheio do Espírito Santo. Amém? Quanto cheio do Espírito Santo tem? E eu declaro que sobre cada célula do meu corpo há a unção de Deus. E eu declaro sobre cada célula de enfermidade, eu declaro a unção de Deus curando, tocando com cura, tocando com vida, porque o Espírito de vida está sobre a minha vida. Por isso eu sou curado, eu declaro vida na minha vida, cada célula do meu corpo, cheia do poder de Deus, cheia de unção. O demônio, o reino das trevas, não tem domínio sobre a minha vida, sobre o meu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. A minha vida é templo do Espírito Santo, por isso o diabo vai embora. Sobre a minha vida somente o poder de Deus. Ah, pastor, isso não é heresia? Não é não. Mas havia um homem no Velho Testamento chamado Eliseu. Eliseu foi um homem cheio do Espírito Santo na sua época. Amados, e ele era cheio do Espírito Santo até os ossos. Muitas vezes eu oro assim: Senhor, eu quero unção até os ossos. A Bíblia diz, a Bíblia nos conta que Eliseu, ele foi extraordinário em milagres. E Eliseu morre. E ele é enterrado. Passado alguns anos, há uma guerra com o povo de Israel contra um povo inimigo. E eu não sei porquê, era perto da sepultura de Eliseu. E um soldado cai morto. E ele cai morto sobre os ossos de Eliseu. Sobre os ossos de Eliseu. Lá os ossos sequinhos, lá os ossos de Eliseu. Sabe o que acontece com aquele homem que está morto? Ele ressuscita. Mas ninguém disse nada. Mas os ossos de Eliseu estavam cheios de unção ainda. Amado, sobre o seu corpo, diga: Deus, tu és um Deus vivo, e esse Deus habita na minha vida. Cada célula do meu corpo, eu libero saúde, eu libero vida, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Deus habita na minha vida, eu sou saudável, e isso é vida de Deus, é minha herança. Talvez naquele dia você seja curado. Talvez não. Mas o que é que você faz? No dia seguinte: Deus, eu sou curado, eu quero a tua unção, eu libero saúde, até você conquistar. Com toda a graça e carinho, que a pessoa que está do seu lado, diga para ela: deixa de ser molenga. Vamos orar. Meu Deus, você crê no Deus vivo? Sabe, amados, não se deixe levar. Ó dia, ó céus, ó azar, ó provação, coitadinho de mim. Você crê no Deus vivo ou não crê? Crê? Então se posicione. Porque a Bíblia diz que em Deus nós fazemos proezas, coisas extraordinárias. Amados, Jesus, ele está vivo. E quando você adora Ele, Ele está olhando para você. E se Ele se alegra com a sua adoração, uma adoração intensa, de todo o coração, sabe o que acontece? Ele vem até a sua presença e fica contigo. Aleluia. A Bíblia diz que no meio dos louvores Ele habita.
Aleluia. Você quer atrair a presença de Deus para a sua casa? O que você escuta na sua casa? É o lepo-lepo ou você começa a adorar a Deus? Quem você atrai para a sua casa? Aleluia. Você adora um Deus vivo. Você adora um Deus vivo. Mas quando você adora, Ele interage com você. Sabe o que acontece? Deixa eu falar algo para você com a minha imaginação santificada. Como diz um irmão amado. Você é filho de Deus. Amém? E Deus, Ele se alegra da adoração dos seus filhos. Você, de repente, você para e você começa a adorar a Deus. Você desliga os seus celulares, seus aplicativos, seus Facebooks da vida, seu Twitter, sei lá, tudo que você usa, você desliga. É você e Deus. Você e Deus. Quer ver? Deixa eu fazer uma para você. Você já percebeu como é falta de educação? Você acha valorizado quando você está na presença de alguém, conversando com alguém, e aquela pessoa fica toda hora olhando no celular, interagindo com outra pessoa? Você acha isso educado? Sim ou não? Ou seja, ela está valorizando mais a outra pessoa do que você, não é? Não é assim? Agora imagine você e Deus. Você quer que você separou um tempo para estar na presença dele, mas você não larga o Facebook. Acha que alguém curtiu alguma coisa? Tá, será que ninguém me ligou? Será que Deus está aí ainda ou você? Quem é mais importante? Mas quando você se coloca para adorar a Deus, mas a Bíblia diz que nos céus há constante adoração. Constante adoração. E de repente está lá o Paulinho. Vou pegar o Paulinho. Sempre pego da minha direita aqui. Está lá o Paulinho. E o Paulinho se tranca em casa, depois de uma viagem cansativa. Eu vou buscar a presença de Deus. Está lá, cansado. Deus, eu quero buscar a tua face. E aí ele vai lá, fecha a porta. E começa a adorar a Deus. E começa a cantar. Mas aí não importa se você é afinado ou desafinado, eu nem sei como Paulo canta. E você começa a adorar a Ele. Sabe o que Deus faz? Ele pede para os anjos: anjos, dá um tempo. Vão tomar água. Você vai que anjos precisa tomar água. Está lá o meu filho me adorando, eu quero ouvir Ele. Aleluia. Eu quero ouvi-lo. Mas e quando ele começa a ouvi-lo, sabe o que Deus faz? Ele se levanta do trono e vai pertinho do Paulo. Eu vou mais perto do meu filho. E ele começa a chegar perto. E de repente o Paulo vai sentindo mais e mais a presença de Deus, e ele vai simplesmente adorando. Ele estava com uma lista de pedido de oração, que era um caderno de 50 folhas, estava tudo escrito. Ele disse: não, Senhor, eu só quero te adorar, tu já me deu tudo. E Deus começa a falar com ele, interagir com ele. Ele sai desse momento completamente renovado. Porque Deus é vivo. Não busque entre os mortos aquele que está vivo. Mas quando você vem a uma celebração como esta, você não vem a uma missa de 7º dia. Você vem cultuar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Aleluia! Mas Deus, Jesus, Ele é poderoso em obras, em ações, em propósitos. Jesus quer encher você com o Espírito Santo. Aleluia. Por isso eu digo para você: não busque mais entre os mortos aquele que está vivo. Diga para a pessoa que está do seu lado: não busque mais entre os mortos aquele que está vivo. Diga assim: Jesus está vivo. Vamos adorá-lo.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esta mensagem fala do amor de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus. Esse texto que lemos fala do amor do Deus Criador pelo ser humano. Esse texto fala da dádiva de Deus a todo ser humano, que é Jesus Cristo. Esse texto fala sobre a vida eterna, fala sobre a necessidade de nos aliançarmos com Jesus, o Filho de Deus. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar e que estás vivo à direita do Pai. E eu Te recebo como o meu Salvador e o meu Senhor. Eu renuncio a Satanás e seus demônios, em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação